noite, pessoal, tudo bem? Boa noite, tudo bem, Daruan? Tudo bom, Adilson, Maurício? Boa noite, Daruan, tudo bem? Tudo bem, pessoal que nos ouve? Tudo certo. Bom, primeiramente é um prazer em poder falar com vocês, né? Trazer também esse assunto para todos aqui. Então, se vocês quiserem se apresentar, fiquem à vontade. Perfeito, ótimo. Eu vou me apresentar, Maurício, em seguida você se apresenta, tudo bem? Tá ótimo. Pessoal, meu nome é Adilson Seixas, eu sou fundador da empresa Luara Crédito. A Luara foi fundada em 2014, janeiro de 2014, tá? A Luara hoje tem um total de 6 escritórios, com um total de 11 regionais, e nosso time hoje é composto por mais de 100 profissionais do mercado de crédito, no mercado financeiro, tá? Com passagem, eu já passei pelo Banco Bradesco durante 12 anos, depois Banco Unibanco e depois Banco Itaú, onde eu encerrei a minha carreira profissional dentro dos bancos em dezembro de 2013, né? Em janeiro de 2014 foi quando a Luara foi fundada e hoje a gente vem construindo uma grande Luara com grandes profissionais e tem tudo a ver com profissionais na área financeira e nesses 45 minutos ou uma hora, eu e o Maurício vai poder falar um pouquinho desse profissional e dentro da educação financeira, aonde esse profissional ele acaba se engajando e ajudando, salvando empresas e salvando empregos através de uma educação financeira para empresas, ok? Boa noite e muito obrigado a todos que estão aí nos ouvindo. Fica à vontade, Maurício. Boa noite, pessoal. Como o Daruan disse, eu sou o Maurício França, sou diretor de gestão na Luara, respondo pela parte de estratégia, marketing, RH da empresa. Antes da Luara, eu fui executivo também da área de gestão da Bosch, da Votorantim, da Natura, Eicom, Sabin, né? Sempre aí grandes empresas, multinacionais. E nesse projeto dentro da Luara, né, a gente está aí com uma ambição de um crescimento bastante acelerado, abrindo diversas regionais a cada ano, e a gente tem um plano ali para 2027 de estarmos com mais de 2.500 pessoas na nossa equipe, e a gente vai poder falar um pouquinho sobre essa profissão desse futuro e quem são esses 2.500 que a gente estamos encabeçando aí nesse nosso processo de crescimento. Adilson, fica à vontade. Bacana. Pessoal, ali, ó, quem quiser comentar alguma coisa, fazer alguma pergunta, fique bem à vontade, tá? A Luara hoje é uma empresa especializada em crédito para o segmento empresas, tá? E quem são os profissionais hoje que fazem parte da Luara? Praticamente 90% do nosso time são ex-gerentes de bancos, ex-gerentes gerais, ex-gerente de pessoa jurídica, ex-gerentes superintendente e ex-diretores de banco, né? Então, são esses profissionais que vêm até a Luara para que a gente possa aí construir essa carreira que a Luara vem desenvolvendo, chamada especialista em crédito para empresas, tá? Eu costumo falar que, assim como o assessor de investimento, ele é focado em investimento, a Luara vem aí há 9 anos desenvolvendo uma carreira chamada especialista em crédito para empresas, tá? Só que antes de falar dessa carreira chamada especialista em crédito para empresas e também o assessor de investimento, que é algo muito próximo, muito só para entender um paralelo, né? O importante é entender a fragmentação do sistema bancário nesses últimos 20 anos, vamos dizer assim, tá? Para quem é jovem há mais tempo, posso dizer assim, né? Nós tínhamos agências bancárias grandes, há uns 20 anos atrás, até uns 10 anos atrás, onde aquelas agências bancárias eram cheias de profissionais e também cheias de clientes que iam pagar contas, usar caixa eletrônica, assim por diante. E hoje a gente se depara grandes agências bancárias vazias e umas agências bancárias até fechadas e cada dia fechando mais agências, né? E por que que isso vem acontecendo? Vem acontecendo por automatização do sistema, digitalização e tantas outras coisas que fez com que muita gente fosse para o mercado digital, efetuar seus pagamentos via digital, via internet, via smartphone e tantas outras alternativas hoje que tem para pagamento, podemos dizer assim, né? Mas o que eu quero dizer é que o sistema bancário, além de toda essa digitalização, aconteceu a fragmentação do sistema bancário.
né? E existe hoje a fragmentação e existe já alguns mercados consolidados, né? Quando eu falo de investimentos, né? Existe hoje o mercado pulverizado e consolidado com a carreira chamada assessor de investimento, onde a XP hoje encabeça essa consolidação do mercado de investimento. Quer dizer que as pessoas hoje elas não vão até uma agência bancária fazer investimento, né? Tem clientes lá, tem muitos clientes, ainda existe um monopólio muito grande nos principais bancos, mas hoje as pessoas querem um profissional que cuide dos seus investimentos, que tenha uma experiência focada em investimento, que é chamado broker ou assessor de investimento. Quando eu falo de consórcio, existem muitas empresas que fazem consórcio, os bancos fazem, mas esse é um mercado já pulverizado e também consolidado. Aí, quando a gente vai para o mercado de financiamento de imóveis, é a mesma coisa. Operações de home equity, a mesma coisa. Previdência, consórcio, seguro, a mesma coisa, e assim por diante, né? E quando a gente vai para o mercado de crédito PJ, né? Vocês todos já ouviram falar nas fintechs, né? Financial Technology, né? Que são empresas financeiras através da tecnologia, né? Aí você fala, mas essas empresas vão fazer operações de crédito? Quando se fala do mercado massificado, né, que são pessoas físicas, empresas MEI, micro, onde tickets variam ali entre R$1.000 até R$500.000, com certeza as fintechs tendem a atender esse mercado. Mas quando a gente pega valores maiores, tickets maiores de 1 milhão, 2, 3 milhões, de fato, o profissional, assim como o assessor de investimento, que leva grandes fortunas para as corretoras e faz um trabalho ali customizado, o empresário hoje, ou até mesmo as pessoas físicas que querem operações acima de R$1 milhão, ela quer uma operação mais customizada, é uma operação que tenha uma boa taxa, um bom prazo, quando se fala de empresas, menos garantias, né? E volume de créditos maiores. E, nesse caso, as fintechs não vão atender esse mercado. E aí que se dá, há 9 anos, a profissão chamada especialista em crédito para empresas, que é essa profissão que eu e Maurício vem encabeçando para construir esse novo mercado, essa nova profissão, essa profissão do futuro, dentro do mercado bancário, voltado para empresas, voltado para crédito. Tá? Eu queria deixar a palavra um pouquinho para o Maurício dar continuidade aí dentro dessa minha narrativa. Fica à vontade, Maurício. Não, legal. E dentro dessa narrativa, pessoal, nesse processo de modificação do sistema bancário, a Dilson deu exemplos bastante consistentes no que diz respeito ao movimento nas agências e o movimento do usuário da agência. Mas, na mesma medida, aconteceu também essa mudança no que diz respeito ao movimento das empresas em relação aos bancos e das empresas em relação às agências, né? Se a gente volta alguns anos atrás, você tinha dentro de uma grande agência, você tinha ali os segmentos que atendiam os segmentos empresas, você tinha os profissionais que atendiam o segmento empresas dentro daquela agência. Aí depois veio um outro movimento que foi a segregação das agências, né? Agências para pessoa física, agências para pessoa jurídica. E depois veio um terceiro movimento que foi a digitalização da plataforma empresas, né? Então, assim, empresas deixaram de ser atendidas nas agências físicas e começaram a ser atendidas dentro das plataformas digitais, né? E com isso perderam muito aquele contato cliente-empresário, cliente-executivo, que entendia fortemente a empresa, a dinâmica da empresa e como que essa empresa demandava produtos bancários, especificamente o que a gente está falando também, produtos de crédito, né? Então, desde esse nascedouro da Loara, né, o Adilson começou a encabeçar essa nova profissão, muito visionário no papel dele, e aí daqui a pouco eu vou fazer até uma pergunta para o Adilson nesse sentido. Então, com muita visão de futuro, ele já viu que esse distanciamento do empresário e do executivo com os bancos iria acabar acontecendo, né? E iria partir mais para uma relação muito menos pessoalizada, mais digitalizada, e por conta disso dificultando o desenho e o entendimento daquilo que é essencial e necessário para a empresa, né? E hoje a gente já está vivendo fortemente este movimento, né? No dia a dia, quando a gente vai conversar com o empresário, a gente já detecta esse distanciamento
que bancos e empresas vivem, né? E tudo bem, porque isso é uma evolução tecnológica mesmo, uma evolução do mercado, né? Mas o que deixa uma lacuna de como aproximar esses dois públicos, como fazer uma conversa mais dinâmica entre essas pessoas, e aí que entra essa profissão do especialista em crédito. E, Adilson, a pergunta que eu queria te fazer, né, quando que foi, né, aquele momento ahá, né? Tem uma coisa na gestão que a gente fala momento ahá, onde a pessoa descobre a tendência e descobre para onde vai, né? Em que momento, se você se lembrar aí de alguns anos atrás, em que momento que você falou assim, opa, o mercado vai precisar de um novo profissional que não existe hoje, e esse profissional será o especialista em crédito para pessoa jurídica, né? Em que momento foi essa sacada sua? Maurício, obrigado pela pergunta, né? Em 2014, quando eu saí do sistema bancário e me tornei empreendedor, naquele momento eu tinha 38 anos e eu sempre sonhei em até os 40 anos empreender, né? Então, quer dizer, com 38 anos eu tinha uma decisão, com 40 até os 40, né, seria meu deadline ali, né, de fato se tornar empreendedor. Isso aconteceu com 38 anos. E naquele momento que eu estava dentro do sistema bancário, eu percebi que as empresas, de modo geral, já tinham muita dificuldade em ter acesso a crédito bancário, né? E por quê? Porque os interesses do banco são diferentes dos interesses da empresa, né? Porque o banco, ele quer maior taxa, o cliente quer menor taxa. O cliente quer maior prazo, o banco dá maior prazo, menos prazo. O banco quer mais garantia para proteger seu dinheiro, o cliente dá menos garantia, né? Quer dizer que os interesses são diferentes, né? E cada um no seu papel. O banco não está errado e o cliente também não está errado, né? E ficava ali uns interesses diferentes, sabendo que os dois poderiam fazer negócio onde fossem bom para os dois, né? Aí eu falei, como fazer isso? Então, quer dizer que tem que ter um intermediador ali para fazer o melhor negócio para os dois, né? E assim a gente foi desenvolvendo essa carreira, né? Eu, como aventureiro, né, e empreendedor, eu comecei isso sozinho, vamos dizer assim, e comecei a entender, né, a necessidade do cliente e a necessidade do banco. E assim a gente foi começando a construir isso em 2014, 2015, 2016, até que a gente começou a perceber que a gente tinha muito a ver com o modelo XP, né? Através do que a XP durante 18 anos focou só em investimento, através do profissional chamado assessor de investimento, e a Luara estava construindo um negócio voltado 100% para crédito, também fazendo uma intermediação de crédito, e a XP fazendo ali uma corretagem de investimento, né? Quer dizer que é uma carência do mercado, era uma lacuna que tinha desde 2014, e hoje é muito mais latente isso, né? Porque o empresário hoje, ele se vê com uma necessidade real de crédito, uma demanda de crédito, e ele pensa que, para ter acesso a crédito, ele tem que passar por todo o crivo. De abrir uma conta, mandar toda a documentação que é burocrático, às vezes fazer uma experiência com o banco durante 6 meses para depois ter acesso a crédito. E a Loara veio nesse mercado, há 9 anos, mostrar que não se faz necessário isso, né? Se faz necessário entender o que meu cliente busca em termos de garantia, prazo, limites, valores, etc., e o tamanho desse cliente, o segmento, e o que o banco busca. E a Luara foi desenhando esse modelo nesses 9 anos até chegar hoje e falar, o cliente ele não precisa passar por toda a burocracia e ele também não é obrigado a ter acesso a crédito. E aí que foi, nesses 9 anos, pode dizer, que a gente foi desenvolvendo e percebendo essa carreira até chegar em 2017, 2018 e falar, nós queremos ter essa profissão chamada especialista em crédito, né? Essa profissão é uma profissão para o futuro, para quem gosta de crédito e para quem gosta de atender empresa. Não, perfeito, Adilson. E assim, né, também o Adilson diz na fala inicial dele que várias agências vêm fechando nos últimos anos, né? Pela nossa computabilização, nos últimos 3, 4 anos, já foram fechadas mais de 4.000 agências. E o Adilson citou, né? Há muitos anos atrás a gente tinha agências grandes, né? Agências megas, que tinham ali 70, 80 colaboradores. De alguns anos para cá, as agências foram diminuindo esse número de profissionais lá dentro, mas de maneira geral, toda agência continuou tendo, né, um gerente geral, um gerente pessoa física, um gerente pessoa jurídica, um gerente de massificado, né? E a gente pergunta, se já fecharam mais de 4.000 agências nesses últimos anos, para onde estão indo esses profissionais, né? Para onde foram esses 50, 100 mil profissionais? Onde que eles estão? O que eles estão fazendo no mercado?
Alguns a gente sabe, né? Aqueles que eram pessoa jurídica, pessoa física, acabou indo lá um pouco mais para investimento. Aqueles que são pessoa jurídica, alguns estão sem saber o que fazer nos dias de hoje. E aí eu vou devolver para a pergunta para o Adilson agora também. Adilson, dando já um posicionamento, né? Para onde estão indo esses profissionais? Vamos lá. Dentro de uma agência bancária, e o Maurício também falou, chegou a comentar na sua fala que a agência tinha uma área de pessoa jurídica, uma área de pessoas que cuidavam de investimento de pessoa física e a outra área que cuidava do varejo massificado, ok? As pessoas que cuidavam na área de pessoa física, ali que tinham um tete-a-tete com pessoas físicas que tinham uma renda um pouco maior, essas pessoas canalizaram para o mundo de investimento, né? BTG, Safra Invest, XP e tantas outras corretoras que existem hoje no Brasil, né? Isso quando a pessoa gosta e ama o segmento PF e se identificou com o segmento de investimento. E acabaram aí buscando a sua certificação, um CEA, um CPA 10, CPA 20, né? Se preparou para atender o mercado de investimento, ok? Aquele que gosta de massificado, o mercado bancário fragmentou, como eu comentei. Eles foram vender seguro, foram vender consórcio, foram vender previdência, né? Abriram suas próprias corretoras de seguros e assim por diante, né? E alguns também foram vender, foram ser corretores de imóveis, né? Porque o gerente, de maneira da tua natureza, o gerente, ele é comercial, ele é vendedor. Uma vez que ele é vendedor, ele é comercial, ele se encaixa em qualquer mercado, né? Se adaptando ali à realidade para onde que ele vai caminhar e canalizar a sua carreira profissional. Mas aquele que gosta de pessoa jurídica, que gosta de trabalhar com empresas, alguns foram trabalhar com câmbio, com cash, alguns foram trabalhar na área tributária, e só que nós temos um grande volume de profissionais que gostam de crédito, né? E de 10 anos para cá, os FDICs, que são os Fundos de Investimento de Direitos Creditórios, né, que são empresas de fomento, que emprestam dinheiro para as empresas através de antecipação de recebíveis, na maioria das situações, foram trabalhar emprestando dinheiro através de desconto de duplicatas, né? Na maior parte dos FDICs, eles atuam nessa área. Só que tem uma ala de empresas, de profissionais que gostam de lidar com empresas com crédito, que não se identifica com o FDIC e não se identifica vendendo seguro, mas se identifica no relacionamento tete a tete com o empresário, com a empresa, para estruturar operações de crédito. Então, é esse mercado que a Luara está navegando e vem construindo essa profissão chamada especialista em crédito para empresas, né? E o Maurício, como nosso gestor e diretor de RH, ele vem aí se deparando com N situações. Aí eu volto a pergunta para o Maurício no sentido de: Maurício, qual que está sendo o desafio e oportunidade para o mercado de contratação desses profissionais que amam e gostam do segmento PJ e gostam do crédito? Adilson, essa é uma ótima pergunta e você lê meu pensamento, né? Porque eu já queria até entrar nesse tema também. Pessoal, vocês também acompanham, além de toda a mudança no próprio mercado bancário, vocês também acompanham a mudança no mercado corporativo como um todo, né? E a mudança no que diz respeito a regime de contratação, a mudança no que diz respeito aos formatos de contratação, de vínculo entre empregador e empregado, entre empresa profissional, né? E a gente vem vivendo um ciclo muito grande e que ele começou há poucos anos e ele só vai ganhar mais espaço no mercado no formato de contratação no regime de PJ, né, de pessoa jurídica, onde você tem um colaborador prestando serviço para uma empresa dentro de uma expertise de atuação, né? Então, isso significa também uma verticalização do mercado que diz respeito à profissionalização mesmo, né, profundamente, onde a pessoa precisa dominar tecnicamente aquilo que ela se propõe a fazer e dominar com bastante consistência o que ela se propõe a entregar, né? E isso vem acontecendo no mercado como um todo e aconteceu no mercado bancário também, né? Onde as pessoas tinham já
a particularidade do mercado bancário, que era de uma dependência muito forte de regime de contratação ser elitista, e nos últimos anos, esses tantos 100 mil profissionais que foram para o mercado estão se deparando com regimes de contratação PJ, porque muitas das empresas financeiras e bancos digitais que surgiram nos últimos 5 anos, sobretudo, o formato de contratação é PJ. E isso exige já um grande desafio de trade-off, de mudança de modelo mental das pessoas a trabalharem como CLTs e começarem a trabalhar para o próprio negócio, né? Trabalhar para a própria carreira, entender a sua carreira como sendo uma empresa, né? Entender a sua carreira como sendo aquele investimento empresarial que ele está fazendo, né? Então, em vez de eu empreender de uma maneira, abrindo um negócio, empreender, criando um negócio, que sempre foi sonho de muitos brasileiros, né? Um dia eu vou trabalhar para poder juntar uma reserva financeira para poder criar o meu negócio. Neste formato, hoje em dia, a gente não precisa juntar uma reserva financeira para você criar um negócio. Você pode se conectar a uma empresa onde você vai ser um co-empreendedor daquele negócio, né? Mas exige uma mudança de modelo mental, de quebra de paradigma, quebra de modelo mental do formato CLTista para poder virar um formato de co-empreendedor, né? Saindo daquela dependência de salário fixo, saindo da dependência de benefícios para a dependência de onde você, para um modelo onde você não tem teto de ganhos, onde você não tem piso de ganhos, mas onde também o mundo te remunera conforme a sua eficiência, né? O mercado te remunera conforme a sua eficiência. Se você é muito eficiente, muito dedicado, você não vai ter teto de ganho, você não se resume a um salário de 10, 15, 20 mil reais, né? Você vai ter ganhos muito maiores do que isso. Então, assim, um desafio para esse profissional é a quebra do modelo mental. E aí eu quero trabalhar com você, Adilson, um pouquinho nessa conversa, porque você, como eu, alguns anos atrás, nós éramos CLTs, né? E não somos. E quando você empreendeu e abriu, no seu caso, você foi aquele modelo de abrir a Loara, né? Criar um novo negócio, mais do que alguns profissionais hoje em dia, você teve que realmente fazer uma mudança de paradigma total, né? Sair do conforto de ser CLT em grande banco para vir para um momento onde você virou um empreendedor individual naquele momento e colocando a cara para bater no mercado, porque um empreendedor individual, diante de uma profissão que não existia, que o mercado não entendia, o que você fez para poder quebrar o seu modelo mental, a sua quebra de paradigma interna, né? O que eu sempre falo, Maurício, obrigado pela pergunta, né? A única coisa que nós temos que ter dentro de nós, seja eu, Maurício, seja você, ou seja o profissional que está nos ouvindo, né? É a certeza que vai dar certo, né? A gente que é empreendedor e a gente que acredita, né? Não tem como não dar errado, né? E o tempo diz isso, né? Só que eu sempre eu faço uma analogia, né? Que todos nós temos que plantar para colher, não dá para colher sem plantar, né? E cada um de nós representa um tipo de um plantio, né? Eu posso ser uma hortaliça que eu posso ter um resultado daqui 3 meses, a hortaliça já nasce, eu planto e 3 meses eu já estou colhendo e já estou comendo, ou estou vendendo, já estou gerando riqueza com aquelas hortaliças, né? Mas você pode ser um plantio de cana, né? Que tem que trabalhar muito solo, passar calcário, né? Muito trabalho no solo, para depois plantar, para depois 2, 3 anos começar a colher a tua safra de cana, né? Aí é um trabalho mais árduo, mas a certeza que cada um de nós temos é a certeza da colheita desde que nós plantamos. Então, quer dizer que eu falo para o nosso time, para o meu time, né, para os nossos especialistas, que nós temos que plantar para colher. E cada um nós temos que saber o que nós estamos plantando e qual o prazo dessa colheita. Se eu planto muito, eu vou colher muito. Se eu planto rápido, eu colho rápido e assim por diante. Mas se eu demoro a plantar, fico naquela situação, a colheita vai demorar um pouco mais e assim por diante, né? Quer dizer que a única certeza que todos nós temos que ter é a certeza que vai dar certo.
Nós podemos ter inconsistência no meio do caminho, e aí cabe a cada um de nós profissionais ter a resiliência para que possamos construir o sucesso na nossa carreira, nessa carreira chamada especialista em crédito para empresas, né? Eu sempre falo, Maurício, que se todos nós, de modo geral, já conquistamos muitas coisas no mercado CLT, já conquistamos casas, carros, já fomos promovidos trabalhando para outros, gerando riqueza para outros. E por que eu não posso gerar muito mais riqueza dentro da minha carreira, dentro da minha empresa, e minha empresa sou eu, com todos os benefícios que talvez um CLT não tem? O que é? Não tem teto de ganho, tem flexibilidade, consegue fazer a gestão da tua própria carreira, né? Tem muito mais bônus do que ônus. E essa roda, acontece ali, a virada dela, a mudança do mindset, entre 6 meses a 12 meses, porque depois é só pedalar, né? Aí a coisa anda, e assim aconteceu comigo, Maurício. E eu posso falar que não só aconteceu comigo, mas com muitos profissionais que hoje estão dentro da Luara. E você é a prova disso. Não, perfeito, perfeito. Eu também fiz o meu trade-off, né? Resolvi sair da carreira seletista e ir para a carreira de empreendedor, e muitos dos que estão nos ouvindo ou está próximo a fazer esta mudança na carreira, ou também já fez esta mudança, ou tem medo de fazer essa mudança, né? E o que é muito importante, e que eu costumo falar também, quando a gente está fazendo treinamento e quando a gente está fazendo a admissão das pessoas, quantos de vocês já não viveram aquele sentimento de olhar para o lado, ver um colega de equipe e falar assim, meu Deus, né? Essa pessoa está entregando muito menos do que eu e tem o mesmo salário que eu tenho. Ah, essa pessoa está entregando muito menos do que eu e ela está sendo promovida e está galgando um salário maior do que eu tenho, né? Então, todo mundo, provavelmente, que está me ouvindo, já viu isso acontecer várias vezes. E quando a gente fala desta profissão, do especialista em crédito para empresas, e quando a gente fala desta profissão sendo executada num formato de empreendimento, de empreendedor, o que significa isso? Além dessas questões dos benefícios que o Adilson já falou, significa que você vai ter o resultado do tamanho do esforço que você vai fazer. A primeira pergunta que esse profissional tem que se fazer é: qual é a minha expectativa de resultado? Qual é a minha expectativa de receita? O quanto eu quero ter de salário no final do mês? O quanto eu quero ter de receita? Que sonho que eu quero construir e qual receita eu preciso para poder construir esse sonho? Por que isso tem que ser a primeira pergunta? Porque, de acordo com o tamanho da receita que você quer, você vai planejar o tamanho do esforço que você vai fazer, né? Porque o Adilson já disse o processo para fazer com que isso dê certo. Você tem que plantar. Ninguém colhe sem plantar, né? Você precisa plantar, arar a terra, semear a terra, né? Molhar a terra, esperar crescer e depois você vai colher. Então, na vida... Torcer pela chuva também. Exato, torcer pela chuva, né? Então, quando você é um empreendedor e você é protagonista nesse empreendimento, você tem que ter a ciência disso. O resultado não vem sem o seu esforço, sem o seu empenho, sem a sua dedicação. E qual é o tamanho do resultado que você quer? Ele tem que ser diretamente proporcional à dedicação que você vai ter e ao empenho e esforço que você vai fazer, né? Então, isso também é um desafio para a maioria das pessoas. Por quê? Porque a maioria das pessoas ela quer ganhar muito e trabalhar pouco. Isso só existe nos mundos de livro de autoajuda que contam um mercado maravilhoso e que aquele mercado no dia a dia isso não existe, né? Então, esta profissão especialista em crédito, ela requer uma competência pessoal chamada resiliência. E eu queria, Adilson, você tem, né, essa resiliência desenvolvida, e eu gosto de te ouvir quando você fala de resiliência. Então, conta pra gente, né, como viver essa resiliência na pele, né? Como ser resiliente de fato. Tá. Ô, Maurício, tem um conceito japonês que eu gosto muito, né?
que é o Ikigai, né? Isso faz parte da resiliência, porque se você não vai de encontro com o seu Ikigai, você não vai ter resiliência, né? Porque você vai ter obrigação, você vai ter deveres e outras coisas, né? E o que é o Ikigai, né? O Ikigai são 3 pilares. O primeiro pilar do Ikigai é amar fazer e saber fazer. Então, quer dizer que em qualquer profissão que você for encarar, a buscar, a se colocar à disposição, o primeiro passo é você saber fazer e amar fazer aquilo que você se propor a fazer. Caso contrário, pode ser o melhor emprego, o melhor salário, e você vai ser infeliz e não vai ter resultado, e você vai ser desligado. É automático. Seja CLT ou seja como empreendedor. Né? Não tem jeito. Eu tenho que amar fazer o que eu estou me propondo e saber fazer aquilo que eu estou me propondo. Caso contrário, não vai ter sucesso. Tá? O segundo pilar do Ikigai, Maurício, é ajudar pessoas. Em tudo que nós fazemos diariamente, profissionalmente, nós ajudamos diretamente ou indiretamente alguém. Seja uma empresa ou seja uma pessoa física, né? Em qualquer profissão. Eu gosto de citar aqui o caso do Gari, não desqualificando a profissão em hipótese alguma, mas mostrando o quanto ele é importante para a sociedade, mas ao mesmo tempo o quanto a sociedade tem um olhar diferenciado para essa profissão, que é uma profissão nobre. Por quê? O Gari, se ele não limpa a rua, se ele não recolhe o nosso lixo, se ele não limpa a praça, nós estaremos, infelizmente, acumulando sujeira e estaremos felizes num ambiente sujo. Então, ele faz o trabalho para a gente para trazer a nossa felicidade naquele ambiente onde nós vamos habitar ou onde nós estamos. Então, quer dizer que qualquer profissão, qualquer atuação que nós realizamos, direto ou indiretamente, nós estamos ajudando empresas, ajudando empregos, ajudando pessoas, né? No nosso caso, como especialista em crédito, eu posso falar pela experiência própria e vivida diariamente que nós salvamos empresas através do crédito e salvamos empregos. Por quê? Se nós levamos crédito saudável para a empresa, ela se torna mais saudável, ela acaba tendo um faturamento melhor, cresce melhor, ainda fazendo a manutenção dos empregos ali e crescendo também, gerando outros empregos. Né? Então, quer dizer que o segundo pilar do Ikigai é ajudar pessoas. O terceiro pilar do Ikigai é ganhar dinheiro. Mas o terceiro pilar do Ikigai, ele não está em primeiro, ele está em último. Porque o primeiro é amar fazer e gostar fazer. O segundo é ajudar pessoas. E por último, como consequência de tudo aquilo que você faz bem feito e ajuda pessoas, você tem que ser remunerado para tal. Então, quer dizer que, Maurício, a resiliência profissional passa por esses pilares. Não tem condições de qualquer profissional hoje buscar apenas gerar riqueza trabalhando. Porque a riqueza ela gera como consequência e não como o início de todo o processo profissional. Então, o que eu posso dizer de uma experiência de 9 anos, eu passei por todo estágio, né, Laura? Eu fui especialista, eu fui gerente comercial, fui regional, diretor, e hoje eu, como CEO e diretor comercial, cuidando da área comercial, eu posso falar com muita propriedade por todas as etapas que eu passei e eu vivenciei, né? Eu nunca corri atrás do dinheiro, eu sempre corri atrás do sucesso. E o sucesso passa por esse tripé de amar, saber, ajudar e ganhar dinheiro. Respondi, Maurício? Faz sentido? Perfeitamente, Adilson, faz todo sentido, né? E, pessoal, essa profissão do especialista em crédito, né, como o Adilson já usou a expressão, ela ajuda a salvar empresas e salvar empregos. Então, imagina o seguinte, né? A cada 10 empresas, quantas precisam de crédito? 10. Né? Cada 10 precisam de crédito. Mesmo que seja uma injeção de crédito, de capital, do próprio sócio daquela empresa, mas ele sempre vai precisar de crédito. Né? E a grande maioria de pequenas empresas, médias empresas, elas estão reféns dos bancos com que eles têm relacionamento. Refém no bom sentido, né? Eles estão atuando diante de bancos com que eles têm relacionamento. E no mercado, então, existem excelentes propostas de crédito, existem excelentes formas de se trabalhar o crédito,
mas os empresários, os gerentes financeiros, diretores financeiros e CFOs, muitas vezes não têm acesso a onde estão esses créditos. Por outro lado, com essa fragmentação do sistema bancário, o banco perdeu o contato direto com aquelas empresas e também não sabe muito bem onde tem aquelas empresas, principalmente se a gente for falar os bancos que vêm crescendo no Brasil nos últimos 15 anos. Então, essa profissão, quando a gente fala que ela salva empregos e salva empresas, é por quê? Porque ela tem uma função imediata de empatia, que é para poder entender a realidade daquela empresa, entender a necessidade daquela empresa, entender como que aquela empresa está estruturada, e com esse entendimento, poder olhar para o mercado e ver como que nós vamos ajudar essa empresa a estruturar a melhor solução de crédito para a qual ela precisa, né? Adilson, eu queria que você, nesta linha, falasse um pouquinho sobre onde estão, né, essas melhores soluções de crédito. Então, onde que a gente pode encontrar, né, e como que a gente, dentro da Loara, trabalha como especialistas em crédito, buscando essas melhores soluções de crédito. Perfeito. Eu queria fazer um link aqui, Maurício, da Loara, né? Hoje a Loara é um associado da ABFIM, né? A ABFIM é a Associação Brasileira dos Educadores Financeiros, né? E a Loara nada mais é que um educador financeiro para o segmento empresas, né? Voltado para empresas, né? E é por isso que hoje nós estamos ali grudadinho com a ABFIM. Eu espero que cada dia mais a gente se aproxime mais, porque nós temos muita coisa, muita sinergia, eu posso dizer assim, tá? Porque o nosso foco, de fato, é a educação financeira para o segmento empresarial, tá? É nicho, nós atuamos nesse nicho, tá? E voltado para crédito também, e não para investimento, porque para investimento tem um assessor ali de investimento que faz muito melhor do que eu. É cada um dentro do seu quadrado ali, tá? O que acontece? Existe uma cultura no Brasil, isso tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, do quê? Gerar a demanda do crédito e depois correr atrás do crédito, né? Eu sempre falo na pessoa física, por exemplo, né? Toda vez que eu tenho um sonho de comprar um carro, primeiro eu vou na concessionária comprar o carro. E está totalmente equivocado, né? Primeiro você tem que ir no banco aprovar seu crédito, 2, 3 bancos aprovam seu crédito, compara o crédito, briga pela TAC, briga pela taxa. Depois que você aprovou seu crédito de 50, 70, 100, 200 mil reais para comprar o carro do seu sonho, você vai lá e faz o test drive. Porque se você faz o test drive e já sai com um carnê de financiamento, você deixou muito dinheiro na mesa pela falta do compreendimento, pela briga e pela falta de experiência em lidar com o crédito. Então, quer dizer que é cultural no Brasil sempre você gerar demanda para depois correr atrás do crédito. E o que a Loara vem, talvez, ali construindo essa nova cultura de vamos primeiro procurar o crédito para depois comprar o bem, né? E isso também serve para imóvel. Eu comprei um imóvel, comprei um apartamento, uma casa, e agora eu vou financiar. Não, primeiro vai atrás do seu financiamento, porque é importante, tanto a pessoa jurídica quanto a pessoa física, ter um estoque de crédito aprovado, ter estoque de limite de cheque especial, ter um estoque de limite de crédito pessoal, ter estoque de 2, 3 cartões de crédito que possa usufruir quando precisar. Mas se eu tiver 1, 2 contas, eu vou ter tarifa? Vou, mas você tem o privilégio de ter limites para atender suas futuras necessidades de crédito. Porque toda vez que a gente corre atrás do crédito, as taxas são mais altas pela falta de... você não se planejou para ter acesso a crédito. E quando vai na pessoa jurídica, é o mesmo problema. Porque o empresário, ele hoje faturou 1 milhão e ele mensal, e ele projeta crescer 10%, 20%. Só que para ele crescer, ele tem que comprar mais matéria-prima, ele tem que contratar mais gente, melhorar sua eficiência em máquina. E a pergunta é, quem vai financiar o crescimento daquela empresa? Depois que ele fez todo o budget para o ano seguinte, aí ele começa a executar o budget dele e começa a acontecer, de fato, a evolução da empresa. Aí, quando ele faz esse movimento, ele fala, agora eu preciso de capital de giro, eu preciso comprar uma máquina. Aí ele corre atrás do crédito. E quando ele vai perceber, ele não tem crédito, aí ele fica refém do banco, aí ele pega operações ruins. Então, quer dizer que o primeiro segredo, Maurício,
para você ter acesso a crédito de qualidade, que você fala assim, aonde estão as melhores taxas? As melhores taxas estão em todos os bancos, desde que você se planeje, né? Hoje nós temos 5 principais bancos, onde as principais soluções estão neles, nos 5 principais. Nós temos um monte de bancos surgindo, digitais e bancos de negócios, vamos dizer assim. Mas é claro que as soluções ainda estarão nos 5 principais. Aí cabe você, empresário, ou você, pessoa física, ter um estoque de crédito para atender suas futuras demandas. Mas eu sinto em informar que hoje, assim como você tem um contador, se você é empresário, você tem um tributarista, ou você tem alguém que cuida do seu seguro de vida, seguro da casa, do seguro do seu carro, hoje é importante você ter um especialista em crédito para trazer as melhores soluções para a sua empresa ou para você quando você quer adquirir um bem com valor agregado. Financiamento de veículo, acho que é prático, fácil, você consegue conduzir sozinho, mas sempre trazendo ali uma prevenção, né? Negociando as linhas para depois correr atrás da tua felicidade ou do seu sonho, né? Mas a dica que eu dou aqui, que é uma dica de fato de ouro, é importante termos estoque de crédito. Seja você empresário ou seja você pessoa física. As taxas, eu posso falar que os bancos estão com o cofre cheio para emprestar dinheiro, né? Mas por que algumas pessoas conseguem taxas menores? Porque ela se planejou para ter acesso a crédito. Por que algumas empresas quebram no meio do caminho? E muitas vezes por falta de crédito. Porque ela nunca teve um especialista ou ela não se planejou para ter acesso a crédito, né? Teve uma pessoa aqui que fez uma pergunta, né? Que é o fundador da BFIM, o senhor Reinaldo, né? Ele perguntou, senhor, o que as pessoas fazem agora com tantas linhas de crédito à disposição e ele está com caixa cheio, né? Ou ele pegou operações erradas, né? A primeira coisa, a gente tem que fazer o diagnóstico, né? Onde está a dor da empresa? De fato, está no crédito ou está na gestão? Se está na gestão, não é a Luara que vai cuidar. Mas se for no crédito, a Luara pode cuidar. Alongar sua dívida, trazer uma PMT que caiba no fluxo, reduzir as garantias para não sufocar o excesso de garantia ou a perda de garantia por alguma perda de algum cliente que ela deixou de atender, ou a taxa de juros está muito alta, né? E é isso que a gente começa a orientar, olhar para ver até que ponto a Luara consegue agregar valor, ou de fato a empresa tem uma dor maior, que de fato é uma gestão. Aí é um consultor que vai atender essa empresa. Maurício, referente a juros, faz sentido o que eu falei, amigo? Referente ao planejamento em ter acesso a... Você, Maurício, eu tenho certeza, depois que você entrou na Luara, você falou, pô, eu nunca pensei em lidar com crédito, e hoje o crédito para mim é totalmente diferente depois de um tempo que eu estou dentro da Luara. Fica à vontade, Maurício. Não, faz todo sentido, né? E eu gostei bastante dessa conexão que você fez em relação às melhores opções de crédito e a origem da BFIM, que é a questão da educação e planejamento. Porque, assim, a gente sabe, né, que é um desafio do brasileiro trabalhar com o aspecto planejamento. O brasileiro, ele se vangloria de achar que não precisa planejar para fazer as coisas e de achar que ele é ótimo em execução e, por conta de ser ótimo em execução, o planejamento é perda de tempo, né? E aí ele prefere logo sair para a ação. E sair para a ação, no caso de uma gestão empresarial, cobra caro o preço, né? Então, de fato, o melhor momento de se buscar um crédito é quando você não precisa daquele crédito, né? É o melhor momento que você vai buscar esse crédito. E esse não precisar, tem que ser um não precisar, mas eu tenho que ter uma visão e esse planejamento. E esse é, sim, um desafio de brasileiros e de empresas brasileiras. Como se estruturar, como trabalhar o planejamento como sendo um elemento fundamental daquele negócio. E uma outra coisa que você trouxe, Adilson, é exatamente isso. Nesta linha do planejamento, a gente vê muito assessor de vida, né, trabalhando hoje o seguro de forma geral, como sendo uma questão de seguro de risco da vida, né, no sentido de como que você vai ter qualidade de vida depois de 50, 60, 70, 80 anos. E você disse muito bem, né, as empresas precisam ter o advogado, precisa ter o assessor de seguro, precisa ter o contador,
E o que a gente percebe hoje é exatamente isso. As empresas precisam ter o advisor do crédito, precisa ter o assessor do crédito. Voltando para o tema da nossa conversa, que é a profissão do especialista em crédito. E esta profissão é se colocar de maneira a assessorar a empresa a trabalhar o crédito como sendo um pilar estratégico para aquela empresa. E não como sendo algo que só vou correr atrás quando eu já tiver realmente com problemas no meu próprio fluxo de caixa. E tem uma pergunta, você falou aqui do Reinaldo, né? O Reinaldo fez uma pergunta aqui, ó. Tem pergunta aqui, ó. Vamos lá. Quais benefícios diretos e indiretos que especialistas de crédito podem contribuir, né? Com a redução de taxa de juros, né? Aí eu vou entrar numa situação que são as 4 dores do crédito. Nem tudo que reluz é ouro. Já ouviram falar desse ditado? Né? Por quê? Porque às vezes o cliente fala disso. Esse dia eu peguei um cliente, né? Onde ele tinha uma operação na Caixa Econômica, faltando ali por volta de 15 parcelas, e a parcela da operação dele era 170 mil por mês. E a taxa de juros era 0,99. Só que o problema dele era a parcela. Quais são as 4 dores do crédito, né? Vamos lá, taxa de juros, PMT, prazo e garantia. E toda vez que o especialista em crédito atua numa empresa, ele passa por essas 4 dores do crédito para entender de fato aonde está a dor do cliente. E esse cliente que chegou até mim, ó, ele tinha uma taxa 0,99 pré-fixada, isso recente, onde a Selic hoje está 13,75 e o custo do dinheiro hoje está vindo entre 1,45% a 2% mensal, e esse cliente era 0,99. Aí você fala, senhor, mas como você vai trazer uma taxa melhor para esse cliente? Aí eu te pergunto, o problema desse cliente não é taxa, é parcela, porque ele tem uma parcela de 170 mil, e todo mês ele escorrega descontando duplicatas a 2%, ele escorrega na conta garantida com uma taxa de 3% e até em cheque especial a 8% ao ano. Então, quer dizer que aquela taxa de 0,99, ela acaba se tornando muito cara, porque ele não consegue pagar a parcela. Aí, qual foi o desafio da Loara? Dentro do nosso diagnóstico. Eu propus para o cliente, ó, nós temos condições de trazer uma operação aqui para você por volta de 2 milhões, com uma garantia menor do que você tem na Caixa, com um prazo de 36 a 48 meses, onde a tua parcela vai ser ali por volta de 60 mil reais, sendo em 36 meses aproximadamente ali. Só que a taxa de juros, né, vai ser por volta de 1,60. Faz sentido? Ele falou, faz, Adilson, por quê? Porque se você me tira de uma parcela de 170 e traz para 60, você está me reduzindo ali quase 3 vezes a minha parcela. E isso vai me dar um fôlego enorme. E você vai tirar um peso da minha consciência, do meu dia a dia, que eu estou focado nesse problema. Então, quer dizer que em alguns momentos a gente fica tão focado em taxa, e o problema não é taxa, é parcela. Acontece muitas vezes o cliente contratar uma operação com 100% de garantia, estrangular a sua garantia e não ter mais garantia a colocar na operação. E qualquer sazonalidade ou perda de cliente, perde garantia e ele fica com o fluxo travado e o banco não libera. Então, a dor de cliente pode ser garantia, né? E quando se fala de custo financeiro, taxa de juros, né? É importante falar nisso, porque às vezes as pessoas não têm percepção de taxa de juros. A Selic hoje está em 13,75. O custo do dinheiro está por volta de 1,15. O spread bancário geralmente varia de entre 5% a 10%. Então, uma taxa de juros, hoje no mercado, é em torno de 1,50% a 2%, 1,45% a 2%. Quer dizer que hoje, falar em operações de capital de giro, né, pouco provável que a gente consiga uma taxa de 1,25%, 1,30%. Né? Então, quer dizer que a gente acaba trazendo esse horizonte, mostrando para o empresário qual que é a dor do crédito. É parcela? Né? É taxa de juros? É garantia? Né? E assim a gente começa a construir e mostrar para o cliente aonde está a dor dele. Né? E trazer, de fato, a melhor solução para resolver o problema dele e fazer com que a empresa prospere. Né? Mas sempre a gente vai estar olhando esses 4 pilares. Não dá para olhar a taxa apenas por taxa. Mas quando se trata de empresa, a gente olha esses 4 pilares. Faz sentido, Maurício?
Não, faz todo sentido. E aí eu quero até aproveitar, teve mais uma pergunta aqui, que está muito na linha do que você está falando, que ajuda a quebrar paradigma, né? A pergunta foi, considerando a Selic do tamanho que está, é possível trabalhar em redução de taxa de juros, né? Eu acho essa pergunta super interessante, porque é isso, né? Muitas vezes se tem uma lógica e se tem um olhar apenas para taxa, sendo que as dores são muito mais amplas do que a taxa. Mas é uma pergunta ótima e quero ouvir a sua resposta, Adilson. É possível, né, com a Selic como estamos, a gente desenvolver operação que reduz taxa do cliente? Lógico que sim, Maurício. Sabe por quê? Porque eu tenho exemplos aqui, Maurício, de empresas faturando 38 milhões ao ano de faturamento, e de repente a gente se depara que ela está operando 4 milhões de desconto a uma taxa de 2%, 2,5%, né? Como eu tenho um custo hoje de operações a 1,50, 1,60, 4 milhões com uma taxa de juros 1% a menor, eu estou falando de 40 mil de economia por mês. Se a gente jogar essa operação para 36, 48 meses, a economia do cliente vai ser uma economia astronômica, de 1,5 milhão a 2 milhões dentro da linha do tempo. Então, quer dizer que tem situações que a gente reduz e reduz muito. Além de reduzir, a gente traz uma saúde financeira para a empresa. A gente restaura relacionamento bancário, né? Eu costumo falar, Maurício, nas palestras que eu dou, que eu amo o banco, porque o banco, através do crédito, ele gera riqueza, ele gera sonho, ele gera prosperidade, né? A gente bem desmistificando, inclusive o Reinaldo, ele comenta muito isso, que o crédito, a gente consegue com o crédito gerar riqueza. A gente, através do crédito, consegue construir sonhos, né? A gente não pode falar que todo tomador de crédito ou toda empresa que toma crédito está quebrada. Literalmente está equivocada essa colocação, né? O crédito faz com que toda empresa, pessoa jurídica ou pessoa física, prospere e prospere muito, desde que saiba usar o crédito a favor de si ou da sua empresa. Ok? Maurício, nós já estamos partindo finalmente. Aí, se você quiser fazer algumas considerações, amigo, fique bem à vontade. Não, eu quero só fazer até uma consideração dessa última fala, né? Quando a gente vê empresas multinacionais, todas elas trabalham com um nível de crédito muito elevado, né? Todas elas colocam o crédito como sendo um elemento para os seus projetos de expansão. E ainda tem uma coisa muito legal, que parece semântica, mas é uma quebra também de modelo mental. A gente fala crédito, né? E quando a gente pega muitos profissionais que ainda estão dentro de bancos, ele fala empréstimo, né? E aí, assim, mostra essa diferença do modelo mental, o crédito como opção de crescimento e investimento, e empréstimo ainda ligado a um viés de endividamento, como é o que você acabou de trazer. O que eu quero, só encerrar a minha parte, nesta questão da profissão do futuro chamada especialista em crédito, vocês que estão nos ouvindo, se vocês quiserem conhecer um pouco mais dessa profissão e quiserem atuar com essa profissão, a Loara é um laboratório para isso, né? Nós estamos encabeçando esta profissão, nós estamos desenvolvendo esta profissão, temos uma universidade corporativa para desenvolver estes profissionais, e você vai se posicionar numa profissão de mercado, no lugar do mercado, que é trabalhar com propósito, né? E um propósito focado em salvar empresas, salvar empregos e ajudar empresas a se desenvolverem, crescerem e gerar mais empresas, né? Mais empregos, desculpem. Então, assim, se você tem interesse em saber mais, entre em contato com a gente na Loara. Nós estamos presentes em todas as mídias sociais e temos bastante vagas hoje, no dia de hoje, porque nós temos esse processo nosso de crescimento também. Então, venham conversar mais com a gente, venham tomar um cafezinho com a gente e conhecer um pouquinho mais dessa profissão. Encerra a minha parte, Adilson, fica com você. Eu queria aqui agradecer o Reinaldo Domingos pela oportunidade, queria agradecer também o Daruan, tá? A Loara tem um projeto de expansão muito forte nos próximos 4 anos. Nós queremos ter aí 2.500 a 3.000 profissionais nos próximos 4 anos, encabeçando essa profissão através do Loara Academy, né, através da nossa universidade corporativa. Queremos estar com 150 escritórios, sendo modelo próprio e franchise, sendo que a maioria deles serão próprios, em todo o Brasil, né? E queremos estar intermediando 1 bi de crédito por mês em 27. É um desafio muito grande,
mas estamos no caminho certo, estamos construindo uma grande empresa, um grande negócio e grandes profissionais, e com muito propósito, né? E agradeço a todo mundo que esteve presente com a gente até o momento, e também me coloco à disposição. A gente está em todas as redes sociais aí, LinkedIn principalmente, site, e fique bem à vontade aí para perguntas. Com certeza, Maurício, como diretor de gestão, e eu, como CEO, estamos à disposição de todos vocês. Nosso muito obrigado e boa noite.